Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport foi até Goiânia e foi derrotado pelo Vila Nova por 2-0. Resultado ruim para a equipe rubro-negra, mais uma atuação altamente questionável. Os jogadores não estiveram bem em campo, nem na parte individual e muito menos no coletivo. E o Sport conheceu mais uma derrota nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a terceira fora de casa. Faz com que o Sport, por mais uma rodada, fique de fora do G4 da competição. A gente vai falar o que foi essa partida, vai tentar destrinchar aqui para o torcedor, mas essa atuação abaixo da equipe do técnico Guto Ferreira na Série B do Campeonato Brasileiro. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vem aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like nesse conteúdo e deixa também teu comentário, a tua análise, a tua opinião sobre essa pífia partida do Sport jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. De um jogo onde tivemos lampejos de alguns pouquíssimos momentos de futebol do Sport fora de casa. O Vila Nova, inclusive no primeiro tempo, foi dominante, foi a equipe que teve as principais situações de gol e já nas primeiras bolas, nos primeiros movimentos da etapa inicial, já estava exercendo uma pressão absurda para cima do Sport. Os 10, 15 primeiros minutos eles foram de uma equipe só. O Sport estava observando a equipe do Vila Nova jogar na etapa inicial. E nas cordas não tinha muito o que fazer. O Sport apresentou muita vulnerabilidade na marcação. Mais uma vez o setor defensivo ele foi um problema, né, com a partida abaixo de Alisson, com a partida abaixo dos laterais. O próprio Luciano Castan, que tem essa instabilidade, mesmo quando não aparece tanto no jogo. E no setor de criação do meio para frente o Sport inexistiu. A primeira oportunidade do Sport mais clara, para se ter uma ideia, foi no contragolpe, já no fim da primeira etapa, né, quando o Vila estava todo no ataque, o Sport saiu em velocidade, né, em uma bola, numa troca de passes que envolveu praticamente todos os atletas do meio para frente da equipe rubro-negra. O último passe acabou sendo, né, um açucarado passe de Lucas Lima para o Fabrício Domingues finalizar, e ele finalizou para fora, ali por volta dos 43 da primeira etapa. O Vila Nova também não foi aquela equipe perfeita, poderia ter sido, principalmente nas conclusões. Criou muito, atacou muito, teve mais volume, mais posse de bola, comandou as ações. No entanto, na hora de finalizar, acabou pecando. E em muitos instantes da partida, o Vila Nova investiu em cruzamentos à área, o que estava até facilitando o trabalho do goleiro Kaique França, que em muitos momentos acabou pelo alto, ganhando essas disputas e salvando o Sport dos ataques da equipe do Vila. Até que depois daquela chance perdida por Fabrício Domingues, o Sport teve aí a gota d'água, né, que foi o gol tomado pelo Juan. Né, uma bola vinda do lado direito, um belo cruzamento do Elias, que para mim fez um grande jogo hoje. Né, ele faz um bom cruzamento, rasteiro, passa por toda a defesa do Sport. O lado direito da defesa do Sport na hora do gol inexistiu. Nem Alisson nem Di Plácido apareceram. Isso mesmo, 3 atletas do Vila Nova estavam livres de marcação. E com toda essa liberdade, sobrou ali no carrinho para o Juan, no segundo pau, colocar o Vila Nova em vantagem já na reta final do primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Sport ia tomando o segundo gol com 13 segundos. 13 segundos de etapa final, o Sport ia tomando o segundo gol de uma jogada de velocidade da equipe do Vila Nova que por pouco não originou a ampliação do placar. Só que no segundo tempo o jogo torna-se mais equilibrado. O técnico Guto Ferreira opta pela entrada de Dalbert na vaga de Igor Cariús, né, que para mim Cariús fez um bom primeiro tempo e poderia ter continuado na partida. Se a questão foi física pela saída de Cariús, a gente até entende, mas se foi uma escolha técnica, foi um erro de Guto Ferreira, já a primeira mexida para a etapa final. E já com 12 minutos ele já tinha mais 2 modificações na equipe. Ele acaba acionando o Tite Ortiz, depois acaba acionando o Leni Lobato, né, que era a única opção para os lados do campo com a ausência de Barleta, né, e tendo Tite Ortiz, que era um jogador de mais construção, jogador que poderia, quem sabe, dar ao Sport na bola parada, já que com a bola no chão nada estava funcionando, na bola parada poderia ser esse cara perigoso.
E durante todo o segundo tempo a gente viu esses chamados lampejos de futebol, né? Em muitas trocas de passes que o Sport originou no segundo tempo, mas sem tanta efetividade. Até que depois a entrada do Zé Roberto na vaga do Gustavo Coutinho, para mim mais uma partida apagada de Gustavo Coutinho, e já merece titularidade o Zé Roberto, até pelos outros contextos de partidas onde ele, com sua perspicácia, o último jogo contra o Amazonas, a partida contra o Botafogo, ele tem sido acionado e tem correspondido, e para mim já merecia essa vaga na equipe principal, mas individualmente falando o Sport foi 1-0 à esquerda. O Sport fez uma partida muito ruim, e com isso originou o segundo gol do Vila Nova. Uma saída mais do que equivocada. Eu chamo como uma saída irresponsável de Luciano Castan, mais uma vez. E é bom elucidar para a zaga do Sport e para quem comanda o Sport que a Série B ela é um campeonato onde, como a gente fala aqui no interior, do pescoço para baixo é canela. Não tem muita não tem muita técnica, não tem muito jogada rebuscada, não. É jogo sério, é jogo franco, é um jogo onde você tem que se impor diante de um adversário e jogar sério. Eu não sei até o presente momento qual foi a finalidade que o Sport teve de tirar Chico, que até então estava muito bem no Novo Horizontino, para ser banco no Sport. Hoje Chico é o melhor zagueiro do Sport e fica na reserva, porque Alisson Cassiano não passa segurança. Alisson é outro zagueiro que em 2 jogos até o presente momento o torcedor já está na bronca com as suas atuações. E Luciano Castan é aquela, capitão da equipe, injustificável até, o jogador que mais tomou cartões amarelos no Campeonato Brasileiro da Série B. Foram 8 cartões sofridos até o presente momento e era para ter tomado o 9º hoje. Foi que o árbitro no começo da partida não quis marcar aquele pênalti que ele cometeu em cima do Igor Henrique, que poderia ter dado ao Vila Nova uma chance de pênalti. Então é um cara que para mim já há um bom tempo não merece essa titularidade. E por não merecer, e é parte até de uma certa injustiça com o Chico, por tudo que ele faz, por jogar na lateral esquerda, por jogar como um zagueiro caindo pelo lado esquerdo, por ser um cara mais versátil e mais jovem até, com mais vitalidade até do que Luciano Castan. Então é essa alteração para ontem que o Sport precisa fazer na sua defesa, tendo em vista que Luciano Castan já não vive uma boa fase, e quando a gente percebe que um jogador não está num bom momento, a gente saca ele da equipe principal. A gente não insiste com jogadores que num determinado esquema acaba dando errado. E para a sequência do jogo, depois do 2-0, se com 1-0 o Sport já estava tendo dificuldades de reagir dentro da partida, para o segundo tempo, com 2-0 de desvantagem, aí a equipe caiu no marasmo total e nem a modificação com a entrada do Fabinho, que não mudaria absolutamente nada na vaga do suspenso Felipe para a próxima partida, fez com que o Sport pudesse reagir e tentar algo de novo nos 90 minutos mais acréscimos, mais tediantes que o torcedor do Sport poderia acompanhar desse jogo que foi diante do Vila Nova. Um jogo apático, abaixo de um Sport que já apresentou esse nível de futebol no duelo contra o Amazonas, só não empatou em casa e só não perdeu até aquele jogo, muito pela situação do abafo, por estar diante de seu torcedor, na arena. O Amazonas também sentiu aquela ocasião, mas o futebol até ele evoluiu, podemos dizer, da partida passada para hoje, e isso acarretaria, obviamente, em mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Era jogo direto. Vila Nova dorme na 5ª posição, o Sport fica em 6º, aguardando o restante da rodada. Muita gente ainda vai querer se apoiar nos 2 jogos a menos que o Sport tem na tabela. É fato que tem 2 jogos a menos, mas não é garantia alguma, porque falta futebol. Se fosse um Sport que tivesse perdido hoje de pelo menos uma maneira digna diante de um adversário direto, mas não, foi um Sport que praticou um antijogo, não atuou, passou por muitos minutos dentro de campo, numa chamada missa de corpo presente, e não se fez valer por ser uma das equipes candidatas ao acesso à primeira divisão. Foi um jogo onde o Vila Nova dominou, imperou, teve o seu volume maior, conseguiu os gols, saiu com o resultado de maneira merecida. Agora, o Sport volta para casa, tem um jogo difícil, mesmo com a situação do Coritiba na tabela, mas é um jogo complicado na quinta-feira, um jogo na Arena, 9 da noite. Coritiba já perdeu o primeiro compromisso para a equipe do Sport lá atrás, logo no começo da competição.
E com esse futebol que o Sport vem produzindo, fica muito difícil até de transmitir e de repassar para o torcedor essa confiança com a qual o torcedor nem imagina que tem, tendo em vista esse futebol fraco que o Sport apresentou mais uma vez na Série B do Brasileiro. Comenta à vontade e deixa a tua opinião em relação a esse jogo do Sport hoje diante do Vila. 2-0 para a equipe goiana, que conseguiu um importante resultado num confronto direto pela Série B. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais detalhes ao longo do fim de semana a gente vai trazendo para o nosso torcedor, o torcedor pernambucano. Até mais!